Bom, olha só, hoje a gente vai continuar falando sobre o movimento circular e a lei da gravitação, ok? E aí, para começar a aula de hoje, a gente vai corrigir os exercícios da página 124, 125 e 126, que são os exercícios de 1 a 10 que eu tinha passado para vocês no último roteiro de estudos, tá bom? Então, olha só, o primeiro exercício falava o seguinte: a figura mostra crianças andando de bicicleta em trajetórias circulares. A trajetória que está na parte de baixo da figura possui um raio maior do que a outra. Então, olha só, a gente tem aqui que a gente vai chamar de raio 1 e aqui raio 2. E aí ele me fala que o raio 1 é maior do que o raio 2. Responda: se todas as crianças efetuam a mesma quantidade de voltas, então elas vão dar o mesmo número de voltas em volta daqueles círculos, em sua trajetória, quais crianças percorrem maior distância? A gente viu na última aula, e vocês já viram isso lá na matemática, que o comprimento de um círculo ele vai igual a 2πr, em que r é o raio da minha trajetória. Então, significa o quê? Que quanto maior o raio, maior vai ser o comprimento dessa circunferência. Então, as crianças que vão percorrer a maior distância vão ser as crianças da circunferência de baixo, ok? Já que ele tem um maior raio, então ele vai possuir um maior comprimento e as crianças vão percorrer uma maior distância. Considere os planetas Vênus e Marte em sua trajetória em torno do Sol. Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra e Marte mais afastado. Então a gente tem lá o Sol e a gente tem os planetinhos Mercúrio, mas o que interessa pra gente é o seguinte: ele me fala que a trajetória de Vênus está mais próxima do Sol do que a trajetória da Terra e que Marte está aqui depois da Terra, ok? Dessa forma, mostre qual dos dois planetas percorre maior distância no espaço ao completar uma volta em torno do Sol. Então, olha só, pelo mesmo motivo que o anterior, Marte tem um raio maior do que Vênus, certo? Então, se ele tem um raio maior do que o raio de Vênus em torno do Sol, isso significa que a trajetória dele em torno do Sol vai ser maior do que a trajetória de Vênus. Então, dessa forma, o Marte vai percorrer uma distância maior para dar uma volta completa em torno do Sol, comparado com Vênus. Considere um automóvel efetuando uma curva. Os 4 pneus descrevem a mesma distância percorrida ao longo da curva? Então, olha só, praticamente a mesma coisa dos exercícios anteriores. A gente vai ter uma curva aqui, e aí o carro vai estar aqui assim, com as suas 4 rodinhas, ok? E aí o que acontece? O pneu que está na parte mais externa ali vai ter um raio maior, vai ter uma trajetória de raio maior do que o pneu que está na parte de dentro. Logo, os pneus externos aqui do meu carro vão percorrer uma trajetória maior do que os pneus internos do meu carro, ok? Então, olha só, todos esses exercícios aí simplesmente para falar dessa relação que a gente tem entre comprimento e raio, só para a gente entender a formulazinha do comprimento. Que o comprimento, ou seja, nesse caso, a minha distância percorrida
é igual a 2πr. Mas o que mesmo importa para a gente aqui é que essa distância percorrida, ela é proporcional ao raio. Isso significa o quê, gente? Que quanto maior o meu raio, quanto maior a minha distância, maior vai ser o meu raio, ok? Esses exercícios aqui agora já são mais para falar sobre frequência e período. A gente viu lá, olha só, que a frequência do movimento é igual a 1 sobre o período. Isso mostra para a gente que quanto maior for o período de rotação, menor vai ser a frequência desse movimento. Então, olha só, o motor elétrico de um liquidificador pode ser regulado para diversas velocidades de rotação. Uma pessoa estava preparando uma vitamina em um liquidificador. Para isso, ligou o aparelho em velocidade baixa. Então, olha só, quando o aparelho está rodando aqui, vamos pensar o seguinte, uma circunferência. Quando esse aparelho está rodando com velocidade baixa, isso significa o quê? Que ele vai levar um determinado tempo para completar uma volta aqui. Ou seja, e ele vai ter uma determinada frequência. Então, a gente vai chamar isso aqui de período 1, frequência 1, para a primeira velocidade, ok? Percebendo que não estava conseguindo misturar as frutas corretamente, a pessoa aumentou a velocidade. Mostre o que ocorreu com o período e com a frequência de rotação quando a pessoa aumentou a velocidade de rotação do motor do liquidificador. Então, no segundo caso aqui, ele passou para uma velocidade V2. E aí a gente vai chamar aqui de período T2 e frequência F2. E aí ele me fala o seguinte, que a velocidade V1 é menor do que a velocidade V2, certo? Então, quando a minha velocidade aumenta, girando mais rapidamente, a frequência de rotação aumenta junto. Porque pensa comigo, quanto maior a velocidade dele, mais voltas ele vai dar em um determinado intervalo de tempo, certo? Então, isso significa o quê? Que, pensando nas frequências aqui, a frequência de 2 vai ser maior do que a frequência de 1, porque se ele está rodando mais rápido, ele vai dar mais voltas por minuto. E aí, pensando nessa questão aí também, de que ele está rodando com uma velocidade maior, ele está com um giro maior ali, o período dele diminui, porque o período é o tempo que ele vai demorar para completar uma volta completa. Então, nesse caso aqui, a gente tem que o período do 1 vai ser maior do que o período do 2, ok? Calcule o período de rotação da Terra em segundos. Olha só, o período de rotação, a rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si, certo? E esse período aqui, ó, a rotação da Terra, tem um período de 24 horas. A Terra demora 24 horas para dar uma volta completa em torno de si. Ok? E aí, olha só. A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. E que 1 minuto tem 60 segundos. Ok? Então, isso significa aqui que 1 hora vai ter 60 vezes 60, 3.600 segundos. Ok? Então, para a gente saber o período de rotação da Terra em segundos, ou seja, o tempo que ela demora para dar essa volta em segundos, a gente vai multiplicar aqui 24 horas vezes 3.600, que vai me dar um valor aí de
86.400 segundos. Ok? Próximo exercício. Quando um movimento é efetuado com uma frequência de 1 Hz, qual a sua frequência em RPM? Então, olha só. Eu tenho uma frequência de 1 Hz, significa que eu dou uma volta por segundo. Certo? Ele quer saber qual que vai ser essa frequência em RPM. RPM é rotações por minuto. Se eu dou uma volta por segundo, em 1 minuto, que são 60 segundos, eu vou dar 60 voltas. Ou seja, 1 RPM, que é uma volta por segundo, 1 Hz, que é uma volta por segundo, vai ser igual a 60 RPM, ou seja, 60 rotações por minuto. Questão 7. Considere os 3 ponteiros de um mesmo relógio, horas, minutos e segundos. Organize em ordem crescente os valores das velocidades angulares desses 3 ponteiros. Então, olha só, a velocidade angular, como a gente viu, ela está relacionada com o que a gente chamou de φ, que é o ângulo, certo? Que esses relógios vão percorrer. Então, para uma circunferência aqui, os 3 ponteiros, eles vão percorrer o mesmo ângulo, ok? Já que eles vão dar uma volta completa aqui, eles vão percorrer um ângulo de 360 graus. E aí a gente viu lá, ó, que a velocidade angular, como sempre, velocidade é o quê? Distância sobre tempo. Então, aqui nesse caso, a gente não está falando de uma distância, a gente está falando de um ângulo percorrido, que para os relógios aqui vão ser 360 graus. Então, φ sobre o período. Significa então o quê, gente? Que o relógio que tiver o maior período vai ter a menor velocidade angular. E dentre esses 3 aqui, o que tem o maior período é o da hora. Afinal de contas, ele vai demorar o quê? 1 hora para completar aqui uma volta completa, ou seja, 3.600 segundos. Então, ele quer em ordem crescente os valores das velocidades angulares. Então, o que vai ter a menor velocidade angular é o ponteiro das horas, seguido pelo ponteiro dos minutos, seguido aí pelo do segundos. Ok? Então, a ordem crescente aí desses ponteiros vai ser esse daqui. Questão 8. O período de translação da Lua em torno da Terra é de aproximadamente 28 dias. Calcule a velocidade angular da Lua em seu movimento de translação em torno da Terra. Então, olha só, nesse caso aqui, ele não especificou a unidade que ele está querendo. Então, a gente vai calcular em dias ali mesmo. E aí, a gente olha só, a velocidade angular vai ser igual a φ dividido por delta t ali, que é o meu período. E aí, então, a minha velocidade angular vai ser igual a, uma volta completa, 360 graus. O período, que é o tempo que ele vai demorar, é de 28 dias. Bom, mas a gente viu que nesse caso aqui, quando a gente está falando de velocidades angulares, a gente não usa
a nossa grandeza em graus, ok? Então, a gente vai usar essa grandeza ali de velocidade angular como sendo em radianos. E aí a gente viu lá na última aula que radianos é uma unidade de graus também, em que 360 graus equivalem a 2π radianos. Então, minha velocidade angular aqui vai ser de 2π dividido por 28. Simplificando, a gente tem aqui que a minha velocidade angular vai ser π sobre 14 radianos por dia, ok? Se ele tivesse especificado que ele queria em unidades do sistema internacional e tudo, a gente teria que ter passado esse tempo aqui de dias para segundos. Mas nesse caso aqui, daria um número muito grande aqui embaixo, então não compensa a gente fazer essa transformação, a menos que o exercício exija essa transformação, ok? Se ele não exigir, pode tranquilamente deixar aqui em radianos por dia. Questão 9. Julgue a afirmativa a seguir. A velocidade angular e a frequência de certo movimento são uma forma diferente de medir a rapidez com que um objeto gira. Então, olha só, essa daqui é uma alternativa verdadeira. Porque, olha só, a diferença entre eles, as duas grandezas ali, tanto a velocidade angular como a frequência são grandezas que estão relacionadas com a rotação do meu objeto. Desculpa. A diferença entre elas é que a minha velocidade angular aqui, ela está relacionada com o ângulo que o meu objeto vai descrever, certo? Se ele vai percorrer os 360 graus de uma circunferência inteira, se ele vai percorrer os 90 graus de um quarto de circunferência, está relacionado com isso. Já a frequência, ela está relacionada aqui com o número de voltas que o meu objeto vai dar em torno do meu centro ali, com a quantidade de voltas que ele vai dar por segundo, ok? Então, apesar de as duas serem um pouco diferentes, as duas me dão ali uma noção da velocidade com que um objeto está girando ali. E a última questão agora. Um objeto efetua um movimento circular, tem sua velocidade angular aumentada. Nesse processo, o período do movimento aumenta ou diminui. Justifique sua resposta. Então, olha só. Se a velocidade angular aumenta, meu ômega aumenta, isso significa o quê, gente? Que ela vai demorar um tempo, o meu corpo vai demorar um tempo menor para completar uma volta completa, certo? Então, o meu período diminui. A gente tem uma relação inversa entre velocidade angular e período, ou seja, o meu período do aqui vai diminuir. Ok? Aí agora a gente vai continuar com o capítulo, com as explicações referentes a esse capítulo C3, ok? E aí na aula de hoje a gente vai falar sobre resultante centrípeta. Vamos entender o que é essa resultante centrípeta que a apostila de vocês fala. Então olha só, quando um objeto ele executa um movimento circular uniforme, o que acontece? O módulo da velocidade, ou seja, o valor da velocidade em si, ele é constante.
mas essa velocidade, ela vai sofrer uma alteração na direção e no sentido dela. Então, olha só, vamos pensar nesse caso aqui. Tem uma pessoa segurando uma bolinha por uma cordinha, ok? E essa cordinha, cada hora a velocidade dela aqui vai ter uma direção e um sentido. Isso significa o quê, gente? Que apesar de eu não estar alterando o módulo da minha velocidade, ou seja, apesar de eu não estar alterando o valor da minha velocidade, eu estou alterando a sua direção e o sentido. Isso significa que eu vou alterar a velocidade em si, certo? E aí, ele vai sofrendo essa alteração e como a gente viu, lembrando que velocidade ele é uma grandeza vetorial, ele é definido sempre pelo módulo, direção e pelo sentido do movimento. Se eu altero uma dessas grandezas, uma dessas dimensões aí, o módulo, a direção, o sentido, eu estou alterando a minha grandeza original. Então, por isso que nesse caso aqui, a gente tem uma alteração nessa velocidade. E aí, gente, lembrando lá das leis de Newton, para mim alterar a velocidade de um corpo, eu preciso fazer uma força nesse corpo. E aí essa força que vai ser responsável por alterar a velocidade do meu corpo é o que a gente chama de força centrípeta, ok? Ela não vai alterar o módulo do meu corpo, porque ela não está no mesmo sentido da minha velocidade, mas ela altera a direção com que esse corpo, com que essa velocidade acontece. E aí, olha só, a força centrípeta, que a gente vai chamar de Fc, é a resultante de todas as forças que agem sobre um corpo, que descreve um movimento circular uniforme, sendo responsável por alterar seu estado de inércia. Ou seja, sendo responsável por alterar a sua velocidade de alguma forma. E aí, olha só, uma coisa que é importante é que a força centrípeta, ela possui esse nome de centrípeta, justamente porque ela aponta para o centro da minha trajetória. Então, a força centrípeta ela vai possuir uma direção sempre voltada para o centro da trajetória, que faz com que ela seja perpendicular ao movimento, ou seja, perpendicular à minha velocidade. E é justamente por isso que essa força não altera o módulo da minha velocidade. Ela vai alterar apenas a direção e o sentido com que essa velocidade ocorre ali na minha trajetória. Porque a gente viu que para alterar ali a velocidade, a força ela precisa estar na mesma direção da minha velocidade. Ela pode estar em um sentido oposto, mas ela precisa estar na mesma direção para que assim a velocidade, o módulo da minha velocidade se altere. E aí essa força centrípeta, gente, ela pode aparecer no meu movimento de diversas formas diferentes. E aí para calcular ela, a gente vai usar essa fórmula. Essa fórmula, ela vem lá da segunda lei de Newton, que me fala sobre força resultante e tudo mais. Mas aqui a gente não vai deduzir essa fórmula, vocês só precisam entender ela, que a força centrípeta vai ser igual a m, que é a massa do meu objeto, vezes a velocidade que esse objeto descreve, ok? E aí, nesse caso aqui, gente, cuidado que o meu v é a minha velocidade linear realmente, ok? E não a minha velocidade angular. É a velocidade com que o meu corpo se movimenta, que é diferente da minha velocidade angular. Então, esse v aqui é diferente da minha velocidade angular. E r é o raio da trajetória que o objeto descreve. Tranquilo? Então, para calcular essa força centrípeta que atua sobre o meu corpo ali, a gente usa essa relação matemática aqui. E aí, olha só, nessa linha aqui, nessa imagem, a gente vê o seguinte. Se eu não tivesse essa força centrípeta atuando, se, por exemplo, ela deixasse de existir em algum momento, ou vamos pensar no exemplo em que eu estou lá do início que eu falei. Uma pessoa está segurando uma cordinha com uma pedra amarrada e está girando essa cordinha. Se por acaso eu solto essa cordinha em algum momento, o que vai acontecer? Por inércia, essa pedra ela vai tender a continuar um movimento
retilíneo uniforme, que é o que a gente fala aqui, que ela sairia pela tangente, que é o que acontece aqui, ó. Nesse caso, se por acaso essa corda arrebentasse e eu não tivesse mais a minha força centrípeta, o movimento dela aqui seria retilíneo, que é o que está acontecendo nesse GIF aqui, por exemplo. Olha só, eu tenho uma bolinha em cima desse quadradinho aqui. O quadrado está descrevendo um movimento circular. Mas como eu não tenho nenhuma força atuando na bolinha, fazendo com que ela siga esse movimento circular, o que ela vai fazer é tender a continuar em movimento retilíneo uniforme ali, que é diferente desse segundo caso. Nesse segundo caso, eu tenho a bolinha ali apoiada em uma superfície, o que faz com que a superfície exerça uma força na bolinha que força ela a fazer esse movimento circular. Ou seja, eu tenho a minha superfície ali fazendo uma força na bolinha que vai atuar como força centrípeta para que ela faça esse movimento circular ali em torno do centro da minha trajetória. E aí esse movimento ele é resultado da primeira lei de Newton, que diz que na ausência de forças externas, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. E aí, algumas considerações sobre a força centrípeta, que é o seguinte. Bom, a Lua ela gira em torno da Terra devido justamente à interação gravitacional entre esses dois astros. E aí essa interação gravitacional é o que vai atuar ali como força centrípeta, que a gente vai ver mais para frente, que é a força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Então a gente tem ali também uma relação de força que faz com que a Lua descreva essa trajetória quase circular em torno da Terra. Quando a gente estuda o átomo, a gente vê também que os elétrons eles giram em torno do núcleo do meu átomo. E aí a mesma coisa, eu tenho uma força ali, que é o que a gente chama de força elétrica, que faz com que o elétron descreva essa trajetória circular também em torno do meu núcleo ali. Outro exemplo é que quando os carros fazem curvas, a força de atrito entre os pneus e o solo é o que faz com que ele se mantenha naquele movimento circular ali. Se eu não tivesse atrito entre o chão, os pneus e o solo, o carro ele iria derrapar e não conseguiria fazer a curva. Então, é por isso que em dias de chuva, por exemplo, a gente vê muito acidente de carro, em que o carro vai fazer uma curva, não consegue fazer e acaba batendo, porque com a pista molhada, eu diminuo o atrito entre o chão e o pneu, o que faz com que eu diminua a minha força de atrito, diminuindo a força centrípeta, fazendo com que o carro não consiga ali seguir aquele movimento circular que ele deveria, ok? E aí aqui, ó, coloquei em alguns casos como funciona a força centrípeta. Esse primeiro caso aqui, a gente tem aqui, ó, um atleta, eu não me lembro agora, esqueci o nome dessa modalidade, mas ele gira essa bola aqui, fazendo com que ela atinja uma certa velocidade, e aí quando ele solta essa bola, ela vai descrever uma trajetória retilínea. Ela não vai ser retilínea uniforme, porque aqui a gente tem a força de atrito. Mas aí quando ele solta, quando ele deixa de fazer força aqui nessa corda, ou seja, quando ele deixa de fazer uma força centrípeta nessa trajetória, a bola ela é lançada com uma certa velocidade. Então, nesse caso aqui, quem atua como força centrípeta é a força que o atleta está fazendo nesse fio que segura a bola. Numa curva, como eu falei, é a força de atrito. A minha força centrípeta é a força de atrito que os pneus têm com o chão, ok? E aí aqui, numa lombada, a gente tem também, ó, a mesma coisa. Quando o carro está fazendo um movimento aqui de subida de uma lombada, um quebra-mola, a gente tem uma força centrípeta atuando para baixo, nesse caso, ok? Então, para cada situação, a gente vai ter uma configuração de força centrípeta diferente que a gente vai precisar analisar ali.
Coloquei aqui pra gente 2 exemplos, ok? Então, olha só. A figura representa 2 atletas. A gente tem uma figura aqui que a gente tem o atleta A mais para dentro e o atleta B mais para fora ali na minha curva. Numa corrida percorrendo uma curva circular, cada um em uma raia. Eles desenvolvem velocidades lineares de módulos iguais. Então, a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. Num referencial fixo no solo. Atendendo às informações dadas, assinale a resposta correta. Em modo, as velocidades angulares de A e B são iguais. Ai, desculpa, gente, aqui não é velocidade angular, é velocidade linear que é igual. Desculpa. Aqui, ó. Então, eles descrevem a velocidade de A é igual à velocidade de B. Isso faz com que, gente, olha só, vamos pensar aqui na minha trajetória. A distância percorrida por B, distância de B, é maior do que a distância de A, certo? Então, se aqui a velocidade é igual e a distância de B é maior do que a distância de A, ele percorre uma distância maior, isso significa que ele vai ter um período de B vai ser maior do que o período de A. Ou seja, ele vai demorar um tempo maior para percorrer aquilo ali. Vamos pensar o seguinte. Se você com uma certa velocidade percorre 100 metros em um determinado tempo, para percorrer 200 metros você vai gastar um tempo maior. Então, o tempo de B vai ser maior do que o tempo de A, porque a distância que ele percorre é maior. E aí, a minha velocidade angular está ligada justamente com esse período aqui, já que o ângulo que os dois descrevem vai ser o mesmo. Então, como eles têm períodos diferentes, eles têm velocidades angulares diferentes. Em módulo, a aceleração centrípeta de A é maior do que a aceleração centrípeta de B. Então, olha só, a gente viu que a força centrípeta, ela depende da massa, da velocidade ao quadrado e do raio. Como A tem um raio menor, isso significa que ele vai ter uma força centrípeta maior, certo? E aí, lembrando lá da segunda lei de Newton, a gente vê que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E como nesse caso, a força resultante que atua sobre os meus corpos ali, ela é a força centrípeta, quanto maior a minha força centrípeta, maior vai ser essa grandeza que ele está chamando aqui de aceleração centrípeta. Então, como a força centrípeta de A é maior, ele vai ter uma aceleração centrípeta também maior. Ok? Próximo exemplo. Um carro percorre uma curva de raio 100 metros. Então, R igual a 100 metros. Com velocidade V de 20 metros por segundo. Sendo a massa do carro igual a 800 kg, qual é a intensidade da força centrípeta? Ele quer que a gente calcule força centrípeta. Então, olha só. Vamos lá. Força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, minha força centrípeta vai ser igual a 800 vezes 20 ao quadrado dividido por 100. Então, a gente corta esses zeros e aí a gente vai ter aqui que a minha força centrípeta vai ser 8. 20 ao quadrado vai dar 400. Então, a minha força centrípeta aqui vai ser de 3.200 newtons. Ok? E aí, olha só. Continuando,
capítulo, a gente vai falar sobre a lei da gravitação. Então, aí, para falar de lei de gravitação, a gente precisa entender um pouquinho sobre dois cientistas. Que foi Newton, que além de desenvolver as 3 leis de Newton que a gente viu, ele desenvolveu estudos em várias outras áreas aqui. Ele desenvolveu o binômio de Newton, que vocês vão aprender em matemática mais para frente. Ele estudou fenômenos sobre a ótica, que a gente vai estudar um pouco mais para frente aqui em física. E ele criou também uma outra coisa que chama-se de cálculo diferencial, que vocês estudam apenas na faculdade, quem for fazer faculdade de exatas. E foi ele também que estudou a lei, que formulou a lei da gravitação universal. E aí, olha só, essa última, que é a lei da gravitação universal, ela explica o movimento dos corpos celestes. Então, ela explica o movimento da Lua em torno da Terra, dos planetas em torno do Sol. Então, essa é a lei responsável por descrever esses movimentos, por descrever a força que faz com que esses movimentos, com que esses astros girem uns em torno dos outros, ok? E aí, antes de Newton estudar essa teoria e desenvolver ela, as pessoas acreditavam que eram leis diferentes que regiam, que as leis físicas que regiam os movimentos dentro do planeta, aqui na superfície do planeta Terra, eram leis diferentes das que regiam o movimento dos astros. E aí Newton, ele veio para unificar esses estudos. E aí é por isso que a gente fala que o Newton realizou a primeira grande unificação da física, que ele estabeleceu uma regra geral que consegue explicar tanto movimentos nos céus, movimentos planetários e tudo mais, quanto os movimentos aqui na Terra, ok? E aí, para a gente entender melhor essa questão aí da lei da gravitação universal, a gente vai estudar um outro cientista que desenvolveu 3 leis, que é o Johannes Kepler, ok? E aí ele desenvolveu seus estudos para chegar a essa lei. E aí a gente vai estudar um pouquinho melhor essas leis na próxima aula. Mas as leis que ele desenvolveu foram as 3 leis que a gente chama de 3 leis de Kepler, que é a lei das órbitas, lei das áreas e a lei dos períodos. E aí foi baseado nessas 3 leis que o Kepler desenvolveu ali, que Newton criou o que a gente chama de lei da gravitação universal, ok? E aí isso fica para a nossa próxima aula, entender essas 3 leis de Kepler.